Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente Nutrida. Para você que está me ouvindo e para você que está me vendo pelo YouTube através do videocast, sejam muito bem-vindos. Antes de falar quem está aqui comigo, segura só um pouquinho. Eu quero dizer que estão abertas inscrições para você que deseja emagrecer. Eu vou deixar aqui o link da plataforma Bora Secar. Então, não perca tempo, já clica ali no link, que vai ser um procedimento, um protocolo que eu separei para você emagrecer e não só emagrecer, mas para você manter o peso perdido. Bora lá com a minha convidada. Hoje eu estou aqui com a Adriana Zanchi. Seja muito bem-vinda, Adriana. Ô, minha querida, que prazer enorme estar aqui. Finalmente saiu esse nosso bate-papo. A gente está ensaiando isso faz tempo, né? Sim. Finalmente, que bom. Muito obrigada pelo seu tempo. A Adriana, que está aqui em Brasília, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, vai palestrar agora no Nutrição Brasil. Deixa eu ler aqui. A Adriana, ela é nutricionista de precisão. Ela trabalha em consultório, atende no consultório, também online no mundo todo. Ela dá aula de pós-graduação, é coordenadora. É palestrante, que orgulho, minha gente, estar aqui. E trabalha há mais de 10 anos com teste genético e é sobre isso que a gente vai conversar. Eu adorei esse tema, porque eu dou bronca nos meus pacientes. Você é uma pessoa que dá bronca? Você dá bronca? Muita. Eu tenho uma fama de ser uma nutri brava, Você viu? é? Ai, que bom, que bom. É. Eu sou uma nutricionista também bravinha, sabe? Dou bronca o tempo todo neles. E eu adorei, porque a galera acha teste genético, né? A gente vai falar mais, se aprofundar mais sobre isso, mas, galera, quem aí que tá me escutando, quem é que tá me vendo, já falou alguma vez que não conseguiu emagrecer porque tem a tendência, tem a genética para engordar ou não tem genética para emagrecer? Estou aqui com uma especialista no assunto. É por aí, Adriana? Nossa, isso é um clássico das Sim. pessoas, né? A gente tem essa mentalidade de sou Gabriela, nasci assim, cresci assim, é o escambau, né? Na verdade, a gente tem a condição de mudar isso a todo instante. Nós somos os pilotos da nossa saúde. Eu falo que genética não é destino, não é uma arma apontada para nossa cabeça. Então a gente consegue mudar uma trajetória, sim. Então a gente diz que a genética corresponde a algo próximo de 15% daquilo que nós somos, as nossas características herdadas e que são imutáveis, tá? Aquilo que tu recebeu de pai e mãe e ali você não muda. Agora, os outros 85% é responsabilidade sua e saúde é investimento. Então, todos os dias a gente está fazendo escolhas para investir nessa poupança que é a saúde. E aí isso pode ser a boa alimentação ou junk food, pode ser o bom humor ou o mau humor, pode ser a próxima hora de atividade física ou Netflix, enfim. A cada escolha que eu tô fazendo, eu tô escolhendo quais genes eu vou trabalhar. Então, eu digo que os genes são como interruptores de luz. Eu acendo e apago conforme as minhas ações. E as minhas inserções de estilo de vida são absolutamente mandatórias para aquilo que eu vou colher em termos de saúde ou de doença. Cara, tipo assim, né, chorei, pode sair já, porque acabou. E é isso mesmo, né, galera? Então quer dizer que você tem uma genética, existe sim, então pera lá. Existe a pessoa que tem uma genética, que tem uma predisposição maior para engordar? Sem dúvida, nós temos os chamados obesogenes, que são genes reconhecidos pela ciência como aqueles que trazem uma maior suscetibilidade ao ganho de peso, há uma dificuldade maior na queima de gordura. Um paciente que vai ter ali sempre um corpo mais pesado, mais fadigado, ele é mais desestimulado para a prática de atividade física. Por sua vez, ele tem um adipócito maior, que é a célula de gordura, que cabe mais gordura ali dentro, e uma mitocôndria pequena, quer dizer, uma baixa condição de queimar essa gordura. Então, são pacientes muito mais voláteis no aspecto de começa a fazer dieta, desiste. São hiperfágicos, quer dizer, comem em quantidades muito maiores. Eles têm, assim, um apetite pelo junk food também, como preferência alimentar. Então, você solta essa pessoa com cinquentinha numa praça de alimentação e fala, faça suas escolhas. E aí, com certeza, ela vai pela escala hedônica de prazer e não, de fato, pelo que ela precisaria se alimentar para o corpo que ela desejaria ter. Entende? Entendi. Então tem essa pessoa que tem essa predisposição. Porém, se essa pessoa foi criada de uma forma saudável, com incentivo à atividade física,
ela vai mudando. Perfeito, é isso mesmo. O meu ambiente é muito determinante. Então, se eu tenho esses obesogenes, que nós chamamos de polimorfismo genético, que é a alteração naquele gene. Então, todos nós, na verdade, recebemos letrinhas, né, que são os nossos pares de base, adenina, citosina, timina, guanina, que são como criancinhas de uma escola que dão as mãos umas para as outras, e ali no ato da fecundação pode ocorrer uma troca daquela letrinha naquele gene, naquela posição do gene. Isso vai determinar um funcionamento diferente para aquele gene. Então, quando a gente fala, né, desse genótipo de risco, é essa troca de letrinhas. Olha. E é isso que conduz às nossas diferenças. Porque um é alto, o outro é baixo, porque um é gordo e o outro é magro, porque um tem olhos azuis e o outro tem olhos castanhos. As nossas diferenças, essencialmente, estão na troca dessas letrinhas, chamadas de polimorfismo genético. O que acontece é que eu dependo muito do ambiente para moldar essas condições. Então, se eu tenho esses polimorfismos para genes da obesidade e cresci num ambiente obesogênico, certamente eu vou manifestar essa condição, como se fosse o interruptor que eu acendi. Agora, se eu tenho genes da obesidade, e aí eu vou revelar aqui que eu tenho alguns, eu tenho Olha. alterações, porém nunca fui obesa. Tive parto normal. Minha mãe me amamentou por 2 anos e meio. Nunca tive, exposição a uma alimentação ruim dentro de casa. Então, não cresci em um ambiente propício para que essa obesidade viesse a se manifestar. E aí, me tornei nutricionista, quer dizer, mais do que nunca, Hum. acho que estou salvaguardada e silenciando esses meus genes. Que interessante. Então você pode ter essa predisposição, mas o seu ambiente vai contribuir. Agora, vamos supor que essa pessoa ela tem essa predisposição, o ambiente não ajudou em nada, ela está acima do peso, fato. Então vamos supor, você que está me assistindo aqui, me escutando, você está acima do peso. Só que você não sabe se você tem essa tendência genética ou não. E eu digo isso por quê? Porque eu vejo, não sei se você tem isso no seu consultório, pessoas torcendo, às vezes, para ser doente, porque elas encontram uma forma escrita pelos erros dela. Sabe, eu já tive paciente torcendo para ter hipotiroidismo, para justificar que o hipotiroidismo é a causa dela estar obesa. Então vamos supor que essa pessoa que está me escutando, me assistindo, ela foi fazer o teste genético e ela viu que ela tem essa genética para obesidade. Tem como melhorar? Super. Na Então pega verdade, aí. o que a gente precisa entender é que o teste genético ele não é um exame diagnóstico, ele é um exame preditivo. Então, ele me dá previsões das suas suscetibilidades. Quando o paciente tem ali aquele laudo, e aí a gente tem diversos laboratórios com diferentes painéis genéticos que têm diferentes genes ali para questões que você queira responder. Então, suponha que eu pegue realmente um paciente que queira investir na sua prevenção de saúde. É uma ferramenta poderosa do ponto de vista do autoconhecimento, porque assim ele vai de fato entender quais são ali as amarras do seu metabolismo e poder atuar de uma forma muito pontual e assertiva para silenciar aqueles fatores. Então, eu acho fundamental a gente se conhecer. E eu digo que é como se fosse um manual da vida. Sabe quando a gente compra um carro? A gente tem o manual desse carro. Então, poder ler esse manual e entender quem sou me traz, sem dúvida, algumas respostas que me acalentam também, sabe? E que me ajudam a inserir algumas condições no meu dia a dia, em termos de escolhas no meu estilo de vida, capazes de me afastar daquele risco de doença. Então, quando a gente fala, por exemplo, de doenças cabeludas, tá? Tipo um câncer de cólon, né? Poxa vida, se eu sei que eu tenho uma altíssima predisposição para aquela doença e que são questões que eu possa incrementar no meu estilo de vida, no sentido de diminuir a exposição a determinados alimentos, a exemplo da carne vermelha, aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, né, e fibras na minha dieta, trabalhar a questão da prevenção, fazendo exames preventivos com Sim. mais frequência. Tudo isso pode, sem dúvida, me ajudar bastante a jogar essa doença lá para Sim. frente. Entende? Só que o que a gente está vendo hoje no consultório D? Você atende na prática clínica como eu. Pacientes estão trazendo doenças que seriam para acontecer na terceira ou quarta idade cada vez mais precocemente. Então, nós estamos adoecendo antes do tempo.
E até a palestra que eu farei agora, amanhã, é sobre Deep Nutrition. Eu vou falar sobre alvos genéticos para a nutrição celular. Porque os estudos em gerociência, que é a ciência do envelhecimento, nos mostram hoje que nós estamos começando a envelhecer em nível de DNA a partir dos 27 anos de idade. Caramba! Então, nós estamos criando danos em nível celular tão grandes em virtude de um estilo de vida deturpado. A natureza está deturpada, o nosso ambiente está deturpado. E isso tudo está influenciando negativamente as nossas células em nível mais profundo, que é o nível do DNA. E mesmo num dia, né, nós estamos em 2023, com tanta informação que as pessoas têm, a alimentação continua ainda sendo muito, né, esse mito sobre eu trabalho muito no emagrecimento, então as pessoas ainda têm em mente que emagrecer é parar de comer. Sabe essas coisas que a gente escuta em consultório? E aí voltando para o teste genético então, que eu falei lá do hipotireoidismo, eu vou te falar dessa pessoa que eu atendi. Ela não conseguia emagrecer, obviamente por escolhas, ambiente. Não, ela não fez o teste genético, mas quando ela me trouxe os exames, ela ficou muito chateada, porque ela, olha só, porque ela queria ter, não que ela queria ter o hipo, mas ela queria ter uma forma de justificar por que que ela está então tão acima do peso, certo? Porque é uma pessoa que precisa de Que respostas. precisa de resposta. Aí o teste genético, que nem você mencionou, pode ajudar essa pessoa a se conhecer. Porém, não adianta só você se conhecer e falar: "Ah, legal, e agora? O que que eu faço?". Então, aonde que você trabalha dentro do seu consultório, vem desse teste genético, como que você vem com a nutrição como aliada para ajudar essa pessoa? Eu trouxe mais em foco o emagrecimento, mas para outras doenças, algo que você já descobriu através do teste genético, como que a nutrição de fato pode ajudar essa pessoa? Sem dúvida, a nutrição é o recurso mais poderoso que nós temos para influenciar os nossos genes. Eu digo que são duas coisas que mais influenciam os nossos genes: o garfo, que é o instrumento que eu levo à minha boca a partir de escolhas, e o meu pensamento. Só que o pensamento é muito mais difícil da gente controlar. Tem até um guru indiano, Satya Sai Baba, que diz que a mente é um macaco louco. A gente não controla um pensamento. Haja vista que muita gente agitada que tenta meditar tem dificuldade para não deixar a mente se levar. Os pensamentos, eles fluem, né? Acontece que o garfo é uma escolha, é livre-arbítrio. Então eu posso fazer melhores escolhas e isso irá influenciar diretamente os nossos genes. Então, acima da genética, nós temos uma ciência que se chama epigenética, que na tradução justamente diz epi, é o prefixo que diz acima da genética. Então, acima da genética, nós temos essa condição de trabalhar com o ambiente. E isso é muito poderoso, porque eu posso, de fato, fazer melhores escolhas alimentares pensando naquele perfil de paciente. Então, se eu pego um paciente que tem ali alterações nesses principais genes da obesidade, eu vou trabalhar com esses genes, com inserções, e aí, obviamente, que a minha atuação em consultório ela é pautada em ciência. Então, é a ciência traduzida na prática clínica. E aí sim, essa prática clínica baseada em evidências que vai trazer tudo o que eu preciso fazer para adaptar esse metabolismo a uma nova condição. Eu consigo mudar uma realidade a partir de inserções no estilo de vida dessa pessoa. Por exemplo, a atividade física, você falou dela agora há pouco. A atividade física, segundo estudos, é capaz de modular mais de 700 genes relacionados à inflamação, à Caramba. obesidade. Então, o simples ato de se exercitar está fazendo muito pela tua saúde e está silenciando aí diversos aspectos que poderiam comprometê-la. Eu digo que tudo que a gente possa fazer de melhores escolhas, e aí não é papinho de nutri, não, sabe? Quando a gente fala para um paciente tomar um shot matinal, não é porque a gente quer florear a dieta dessa pessoa e tornar a vida dela um saco, né? No sentido de, pô, que saco, eu tenho que ir lá, espremer um limão, botar uma creatina de Sim, manhã, uma ai. cúrcuma. Isso não é para se tornar um problema. Eu sempre explico a razão pela qual eu estou propondo algo para o meu paciente em termos de estratégia nutricional. Por quê? Tudo tem finalidade na nutrição. No momento em que eu peço para o meu paciente fazer um shot matinal, combinando determinados compostos bioativos, é porque eu estou trabalhando com os genes dele. Olha. Eu estou silenciando tendências ali. Então, tudo tem um porquê de ser.
E aí, a gente tem genes do comportamento, a gente tem os genes da obesidade, os genes da inflamação. E tudo a gente é capaz de mudar a partir justamente dessas escolhas. Caramba, que lindo, né? Pelas escolhas, pela alimentação, pela prática de atividade física e pensando, sabe uma pessoa que ela casa, a pessoa casou. E ela fala: "Ah, agora eu não vou cuidar mais da minha saúde, porque eu já casei, não preciso mais cuidar, né?" Gente, vocês esqueceram que vocês vão ter filhos, se vocês quiserem ter, obviamente. E você pode mudar, não pode, Adriana? Deve. Mudar, se você mudar a sua alimentação, você pode melhorar os genes do seu filho, cara. Eu acho que ninguém nunca parou pra pensar Isso que você está nisso. falando é importantíssimo. Eu gasto meu latim no consultório para falar com esses casais tentantes, porque nós temos algo que se chama epigenética transgeracional. Nós passamos marcas epigenéticas para nossa prole. Isso é muito bonito. Uma vez eu li um livro que é do Dr. Deepak Chopra, que é um médico indiano e que ele fala muito sobre autoajuda, autoconhecimento, e ele tem um livro que se chama Supergenes. E em dado momento nesse livro, ele cita as vacas no pasto. E ele diz uma coisa que realmente é intrigante. Um bezerro que acabou de nascer, ele nunca se aproximou da cerca. A cerca que divide ali o pasto. Ele sabe que ele não pode chegar naquela cerca porque ele vai tomar choque lá. Mas ele nunca tomou aquele choque. A avó dele tomou. A avó dele tomou aquele Caramba. choque e isso ficou como uma impressão nos seus genes. Então ele sabe que ele não pode se aproximar. Olha A só. mesma coisa acontece conosco. E às vezes a gente se pega repetindo alguns padrões de comportamento, né, dos nossos pais. E Sim. aí é muito comum isso, né? Ah, eu não vou repetir esse erro com meus filhos. E de repente você vê, você está É fazendo porque tá exatamente a lá, mesma coisa. né. Está arraigado nos nossos É. genes. Então nós temos essas marcas epigenéticas que passam de geração para geração. E por isso a nossa responsabilidade no momento em que nós desejamos criar filhos. Porque as nossas escolhas vão influenciar diretamente os nossos gametas sexuais. E aí não é só a mulher quem deve se abster ao álcool, fazer uma suplementação visando ali a melhora da qualidade dos seus óvulos. O homem, especialmente, deve. Porque nós, mulheres, nascemos com a nossa quantidade de óvulos, que vão tendo a nossa idade. Nós vamos ali tendo essa perda de DNA com o passar dos anos e perda de qualidade desses óvulos. Só que o homem, ele produz os seus gametas sexuais o tempo todo. Então, se ele fizer uma mudança importante no seu estilo de vida, diminuindo os vacilos desse estilo de vida, ele certamente poderá ter muito mais chance de ter filhos com supergenes. Olha. Então, a partir dessas escolhas alimentares, de estilo de vida como prática de atividade física, melhora da qualidade do sono, manejo do estresse, tudo isso conta para que a gente melhore e selecione o melhor dos nossos gametas para que a gente tenha filhos com menos propensão ao desenvolvimento de doenças. E aí hoje se fala nessa questão dos 1000 primeiros dias de vida de um bebê que se inicia desde o ato da fecundação, durante todo o período gestacional e pós-gestacional, que conta para que a gente possa apagar e acender genes, o que será certamente determinante para a minha saúde lá na frente. Então, eu posso, de fato, a partir desses 1000 primeiros dias de vida, determinar se aquele novo ser humano terá uma alergia, terá uma maior predisposição para a Olha. autoimunidade, para uma doença crônica que seja uma doença grave. Tudo pode ser determinado ali. Por Caramba. isso, a nossa responsabilidade no momento em que escolhemos ser pais. Ela já começa, não sei o horário aqui, me desculpa se eu posso falar. Aleatório. Ela começa antes daquela trepadinha bem dada. Adorei. Galera, a nossa avó, a alimentação da nossa avó influenciou o que nós somos hoje. Então, se você quer mudar, não, às vezes eu pego as mulheres que não quer saber muito de cuidar dela, mas quer ter filho. Então eu vou lá no filho. Você pega assim? Opa! Bumbum, o seu bumbum vai cair, eu sou meio dessa, sabe? Porque as pessoas não ligam muito pra saúde, né? Então eu tenho que pegar a saúde do seu filho. Então, olha a importância, se você quer ter filho, a importância da sua alimentação. E o mais legal é que você pode mudar agora. Você não precisa ficar esperando a segunda-feira, você não precisa ficar esperando quando você vai tentar ter. Você sempre é capaz de mudar. É isso que as pessoas têm que colocar na cabeça, que se você tá errando, se você não tá treinando, tá tudo bem, né, vai fazer o quê?
mas começa a mudar agora. Você tem essa condição, você tem essa escolha. E sabe uma coisa que eu assisti uma live da Adriana, ela com a doutora Cibele, um beijo, doutora Cibele, saudade de você, Querida, doutora querida. Cibele. E elas rindo, vocês riram muito dessa hora da Conte. Gente, além de tudo, de vocês prestarem atenção, fazer o teste genético por questão de saúde, emagrecimento, longevidade, faça teste genético se você quer casar. Então, se você tá namorando, peça para o seu marido, para sua esposa, para essa pessoa fazer esse teste genético. Por quê, Adriana? É legal isso, porque a CONT, na verdade, que é o gene da catecol-ometiltransferase, Explica ele para é eles o que é um isso. gene que degrada a dopamina. Então a gente classifica o CONT de duas maneiras. Dependendo da combinação de letrinhas que eu falei para vocês, esse paciente pode ser CONT rápida ou CONT lenta. Quando ele é um CONT rápida, ele degrada muito rápido a dopamina. Então é um paciente que ele tende a ser mais calmo, mais tranquilo, mais desmotivado, porque a dopamina é o que me traz motivação, ela é o neurotransmissor que me guia. Então, esse paciente, ele é aquele mais Bob Marley, mais zen, mais calmo. Agora, quando o paciente é contilenta, e aí eu me classifico nessa posição, ele é mais proativo, ele é mais falante, ele é mais dopaminérgico. E se bobear, é o toma lá da cá. Então, a gente precisa pensar que, do ponto de vista de um casamento bem-sucedido, esse equilíbrio é legal. Porque se você pegar um casal que seja contilenta, eles são do tipo que brigam, vira cada um pro lado e aí vai ficar aquela DR ali no Sim. pior momento possível. É cada um querendo a sua verdade. Exato. Enquanto que o equilíbrio matrimonial está aí. Então, um sendo conte rápida e o outro conte lenta, perfeito, porque aí a gente encontra a harmonia da convivência. E isso é que nem os testes que a gente faz de desenvolvimento, o método CIS tem um teste dominante e tal. Esse você já tem a certeza, porque é na sua genética, né? Isso. Mas como que a pessoa vê isso? Antes da gente falar sobre isso, que nós falamos sobre o teste e tal. Primeira coisa, gente, o teste genético, antigamente, ele era muito caro. As pessoas não tinham acesso fácil. Hoje já tem, você nem precisa ir num profissional, você faz lá na internet. Agora, você também tem esse teste na mão, não adianta nada se você não souber ler. Então, primeira coisa, o teste genético ele é mais acessível, tem várias marcas aí no mercado. E segundo, você precisa saber quem é que vai te ajudar a ler esse teste para você, para ter esse conhecimento. Como que funciona? Então, a pessoa fez o teste, e aí? Eu digo que, primeiro de tudo, precisa ser um profissional habilitado e preparado para interpretar aquelas informações, para não parecer a mãe de Ná, lendo destinos, sabe? Então, assim, olha, eu tô vendo aqui que você vai ter um câncer. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Né? Legal. Então, é isso que eu falo, como até uma preocupação que eu tenho com os meus colegas. Eu que dou aula, que falo muito para profissionais da área da saúde, eu sempre coloco isso como sendo o meu calcanhar de Aquiles ali, porque, como eu já disse anteriormente, o teste genético não é uma arma apontada para nossa cabeça. E as pessoas têm medo de fazer, porque tem medo disso, de aparecer lá, vai ter câncer. Então tem muitas pessoas que não fazem por medo. Ai, será que eu quero saber? Será que… E é bem diferente, o teste que a gente usa em consultório de nutrição é muito diferente daquilo que a Angelina Jolie fez, por exemplo. Isso. Aquilo fala sobre mutação de genes, né? Ela fez BRCA1 e 2, que fala aí sobre uma importante mutação que traz ali uma tendência de muita probabilidade ali do paciente desenvolver esses tumores, né? Que são estrogênio dependentes, mama, útero e ovários. Não é a realidade que a gente pratica na nutrição, tá? Legal. Então, a gente não fala sobre essas doenças. A gente não fala sobre mutação genética, a gente fala sobre polimorfismo, que é essa troca de letrinhas que nos trazem essas diferenças no metabolismo de nutrientes, na percepção de sabor. Eu até brinco, tem um gene que é um gene que relaciona a questão do coentro. Você gosta de coentro? Eu gosto. Pois bem, eu não gosto. O coentro, para mim, ele tem sabor de sabão, de inseto. Nossa. Para você deve ser algo perfumado, refrescante. É. E o que determina a nossa diferença de paladar para o coentro é o gene. É o gene ORC6. Ele, a partir dessa mudança de letrinha, vai determinar se eu gosto ou não. Então, Interessante. só para vocês entenderem que os nossos genes, eles determinam tudo.
né? A preferência pelo paladar amargo ou doce, a minha tendência, por exemplo, a ter ali um metabolismo rápido ou lento para cafeína. Então, eu vou poder usar a cafeína para esse paciente ou eu corro o risco de fazer esse paciente ficar ainda mais ansioso, fibrilar um coração, eu vou interferir no ritmo de sono dele? Tudo a gente tem uma resposta. Então, o gene é como se fosse o nosso Google. Eu pergunto para os meus genes. Esse paciente é um bom metabolizador de carboidratos, ele pode, por exemplo, consumir gorduras saturadas e ele vai se beneficiar disso para o emagrecimento, num padrão de dieta mais cetogênico. Ele tem uma facilidade, por exemplo, para a questão de metabolizar bem glúten, lactose, sal. Tudo a gente consegue a partir dessas respostas. Uau! E a gente tem diversos exames no mercado, com laudos diferenciados. Então, assim, eu acho uma ferramenta poderosa. Eu já fiz mais de 1.000 pacientes de DNA no meu consultório, que Caramba! vieram fazer teste genético comigo e que saíram de lá com uma aula para ele se entender, né? Porque eu acho que isso que é importante. Então, reforço que o profissional ele precisa estar atualizado, ele precisa saber buscar a informação e tirar o suco daquele relatório, porque o relatório é muito simplista. Então, a minha expertise está aí. Então, agora, puxando o jabá aqui para o meu lado, eu digo, Lógico. eu estudei para isso, para poder falar para o meu paciente tudo aquilo com total segurança, passando a ele a informação que é científica, mas de modo entendível, para que ele saia do meu consultório podendo adotar as ações que ele necessita para se prevenir. Legal, você finalizou da forma que eu iria finalizar com eles, que é: não adianta você só ter essa ferramenta na mão e não ter atitude para mudar. E lembrar que a gente está nesse bate-papo o tempo inteiro falando que você pode mudar sim de acordo com o ambiente, com as suas escolhas. Então, é legal você ter conhecimento, mas tem que ter atitude, porque senão não vai adiantar nada. Adriana, queria pegar um tema aqui para a gente finalizar, que eu sei que você gosta de falar bastante sobre isso, mas se der muito, a gente vai interromper e deixa para uma próxima. Que é sobre essa galera. Eu não sei se eu diria moda, mas tá na moda, todo mundo tem TDAH, né? É. Todo mundo tem déficit de atenção. Eu diria que eu me colocaria nesse tenho déficit de atenção, eu sou uma pessoa extremamente distraída, mas eu não gosto de rotular, porque a partir do momento que você rotula, ah, tenho TDAH. Então, pega meio que isso que a gente estava conversando. Então eu não vou mudar. Sabe, vou tomar meu medicamento e pronto. Vou tomar meu medicamento para estudar mais, vou tomar para emagrecer, que tem muita gente usando Venvance para emagrecer. E não muda comportamento. Eu gosto muito de falar sobre comportamento. E remédio nenhum muda comportamento. Então vamos pegar, vai, o Venvance, que eu já falei, o tanto de gente que tem utilizado, principalmente para emagrecer, e quando para o medicamento volta tudo porque ele não mudou os seus Bom, eu acho isso hábitos. um perigo, assim, eu que trabalho com isso, eu vejo o quanto a gente pode interferir negativamente na nossa genética e em se tratando de uma medicação que foi banalizada, como o Venvance, que é metanfetamina, o uso disso sem a indicação pode realmente fazer o nosso cérebro envelhecer de uma forma muito preocupante, porque uma coisa muito importante aqui deixar para a audiência entender. Nossos neurônios, que são as nossas células cerebrais, são estruturas absolutamente delicadas e sensíveis. São as células mais específicas do nosso corpo e que não se renovam na mesma velocidade que outras células de outros órgãos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque no momento em que a gente lesiona os nossos neurônios, produzindo mais radicais livres nessas estruturas cerebrais, eu vou ter danos que muitas vezes são irreparáveis. E hoje a gente vê o uso banalizado porque as pessoas querem performar melhor na vida. E eu não falo só de atividade física, eu falo performar bem no trabalho, no sexo, no que for. E aí o uso dessas medicações tem sido banalizado porque a demanda do nosso dia a dia, a exigência da vida moderna é demais. Então, não é que as pessoas têm TDAH, é que, na verdade, nós estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo e todos nós temos distrações. Sim. Se eu disser para vocês que antes de chegar em Brasília, eu simplesmente estava com um copo de água do avião, vazio no meu colo, um guardanapo e a caixinha do meu AirPod. A hora que passou o comissário, eu simplesmente peguei tudo e joguei no lixo do avião e Ai. estava ouvindo Ah, música. tá, estava com você, Estava você ouvindo jogou música. fora a Eu caixinha. joguei fora a caixinha. E a hora que eu fui embora do avião, eu falei: "Que merda foi essa que eu Tipo assim, fiz?". estava com um monte de coisa Quer dizer, aí eu pensando. vou dizer assim: "Não, eu fiz isso porque eu tenho TDAH". É. Não é isso. É porque você tá com a mente
muito acelerada. Então a gente precisa entender que esses diagnósticos, simplesmente porque eles vêm a partir de uma avaliação, às vezes, Muito muito rápida. rasa, sabe? Eu tenho medo disso. Eu trabalho com uma psicóloga lá no meu consultório e eu vejo o quanto as pessoas hoje, elas estão desequilibradas. A pandemia nos trouxe aí uma herança péssima, Caramba. péssima. E aí, hoje a gente vê esse conceito, né, de que todo mundo agora tem TDAH, mas na verdade é o nosso estilo de vida que está errado. Porque isso viria já desde a infância se manifestando, como a criança hiperativa. O TDAH nada mais é do que uma criança que foi hiperativa na infância e ela não foi medicada, Sim. né? Ela não foi moldada para saber moldar o seu comportamento. Hoje até criança é diagnosticada, porque você vê um E menino são mais medicadas. assim, E as sendo crianças estão todas criança. com Ritalina, quer dizer, criança tem que ser criança. E aí as crianças estão todas medicadas porque elas não podem mais ser criança. Então Porque tem nós que ficar aqui. estamos vivendo um momento muito delicado enquanto sociedade, porque nós estamos perdendo completamente o controle da situação. E a saúde mental é uma das maiores preocupações de saúde global hoje, porque tornou-se sim um problema de saúde pública. Hoje a gente vai a congressos para falar sobre suicídio. É. Há poucos anos atrás não se ouvia falar dessa magnitude, já como sendo uma das principais causas mortes entre jovens. Então, infelizmente, eu penso que se a gente não resgatar alguns padrões do passado e parar, enquanto sociedade, para se autoavaliar, nós tendemos aí a um adoecimento em vários âmbitos, não só falando em saúde mental, mas a nossa saúde está sendo deteriorada pelo ambiente, pelas nossas péssimas escolhas, por não respeitarmos aquilo que nós temos, na verdade, desenhado na nossa própria genética. Nós estamos seguindo hábitos que vão contra a nossa programação celular e é por isso que nós estamos adoecendo tanto. Então, se nós nos voltarmos aos conceitos antigos de sociedade, em termos de ritmicidade circadiana, que é respeitar os horários do dia. Eu vejo pacientes que não têm hora para almoçar, que não têm hora para jantar, que dormem pouco, que não se priorizam na questão do treino, que não sabem fazer o manejo do estresse. Pessoas hoje com transtorno de natureza, que nada mais é do que simplesmente viver só no grande centro. Exposto à violência, a pessoa não pisa na grama, ela não troca com a terra, a energia, quer dizer, o tempo todo ela tá ali. Imagina numa cidade como São Paulo, a galera que mora ali perto da Paulista, cheio de torres, Nossa, antenas, sinal de 5G passando para lá e para cá. Nós estamos sendo afetados em nível celular. Então, é um pouco disso que eu quero levar amanhã lá para o legal. Congresso, e eu falo muito sobre isso para os meus pacientes. Então, a gente precisa voltar um pouco para trás. É, nossa, muito legal, hein, esse tema que a Adriana trouxe pra gente. Porque, primeiro, né, sobre escolha, sobre mudança de comportamento e saber que mesmo diante de tantas distrações, porque assim, você que está me assistindo, você trabalha, você tem a sua vida, mas eu acho que é uma questão de ajuste. Até parece que você não tem 20, 30 minutos para treinar. Até parece que você não tem um tempo para você comer com atenção. Praticar esse mindful eating, mas não é o mindful eating, gente, as pessoas acham que é ficar assim, não, é colocar o prato na mesa, é, sabe, Respirar, respirar, pousar os talheres a pousar, cada comer. mastigada. Você acredita que eu tenho um grupo no WhatsApp, deixar o link para você participar também do meu grupo no WhatsApp, e eu tô levando algumas tarefas diárias, e uma dessas tarefas é comer com atenção. Aí teve uma moça que mandou lá para mim, falou: "Denise, eu estava colocando coisas no prato que eu não gostava", porque esse comer com atenção eu falava para parar, pousar, respirar, cheirar a comida. O tanto de comida que às vezes você coloca no prato que é só robô. Sabe, "Ai, um pastelzinho, achei legal", viu, gostou, mas o cheiro não gostou. Na verdade, nem sentiu o sabor, porque comeu goela abaixo, sabe. Então as pessoas estão assim, estão sem tempo para comer, sem tempo para respirar. Nós nos desconectamos com a nossa natureza interna. Nós perdemos essa E capacidade. vai ser A gente pior, né. come porque é hora de comer É. ou porque estão comendo, não porque eu tô com fome. É, e outra coisa, assim, desse negócio do fome, e daí que você tá com fome? Que nem agora eu tô com fome, eu tô com fome. Eu vou terminar as minhas gravações, eu vou me alimentar. As pessoas têm medo de sentir fome. E outra, isso nem é fome, né.
É uma fominha. Fome, gente, fome Tem que doer a é barriga, né? ficar sem comer. Você não sente fome, cara. Você não é porque você ficou 4 horas sem se alimentar que você tá com fome. E até um dado muito legal é que os genes hoje considerados genes da obesidade são os genes que nos trouxeram até aqui. Eles são os genes que os nossos ancestrais lá da era paleolítica tinham e na verdade foram genes adaptativos que fizeram a gente sobreviver àquela necessidade que não era suprida em termos de calorias, porque a gente não sabia naquela época lá na era paleolítica quando é que ia ser a próxima refeição, tinha que caçar, né? Agora, o problema é que os nossos genes não mudaram de lá para cá. Hum. A gente traz esses genes que são ancestrais, só que eles são os genes responsáveis por armazenamento de energia na forma de gordura. Só que hoje nós nunca tivemos tanta exposição aos alimentos como em qualquer momento da humanidade. Sim. E é por isso que eles se tornaram os genes da obesidade, Olha que só. eram, na verdade, os genes adaptativos para a gente sobreviver. Sobrevivência, né, porque na verdade, a gordura é fonte de energia para se Isso. acontecer alguma coisa, É. tá ali. Tanto que às vezes tem um meu paciente que tá com gordurinha, e aí ele fala: "Ai nutri, será que eu vou passar mal na academia?" Eu: "Minha filha, pega na sua gordura", eu sou dessas. Ela pega. Isso aí é energia, gata. Você tem energia suficiente para Para treinar. escalar o Everest. Então as pessoas elas distorceram esse negócio de fome, de vontade de comer, sabe, essa diferenciação, Exato. o que é fome, o que é vontade de comer. Tá, eu tô com fome, mas e daí? É o que eu falei, eu tô com fome, mas eu vou sentar, vou me almoçar. Não é só porque eu tô com fome que eu preciso chegar e comer. É que as pessoas elas estão comendo as emoções delas. Exatamente. Elas comem porque elas estão com raiva, porque elas estão estressadas, porque elas estão tristes. Então, nossa, é muita coisa, né, Dri? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar Sim, a gente poderia passar horas horas. falando. E assim, esse bate-papo eu quero muito que vocês levem pela eu acho que você vai ter a sua hora para falar com eles, mas o que eu queria levar para vocês é que, cara, você pode mudar, tá? Você pode mudar e pode mudar agora. Não espera o momento perfeito para que isso aconteça. Não espera passar aquela festa, não espera a pandemia já passou e tem muita gente esperando, né, que esperava a pandemia passar. Gente, faça-me o favor, né? Já estamos chegando aí final do ano com as mesmas piadinhas da uva passa, né? E Verdade. vai vir, aí vem passo que vem. Então, assim, o mundo ele não vai parar. Não vai ter uma situação perfeita para você iniciar o seu projeto, mesmo que seja o projeto de emagrecimento, não importa, porque você vai procurar melhores escolhas, vai fazer atividade física e a consequência disso é que você vai ter mais saúde. Então não deixa para depois, começa agora, agora com o que tem. Ó, antes de deixar você falar, que eu acho legal compartilhar essa história, eu tenho um paciente, isso é real, tá? Eu adoro essas histórias de paciente. Ele voltou na consulta, eu falei: "E aí, teve resultado? Como é que foi?" "Ai, Nutri, não consegui fazer a dieta." Eu: "Ah, por quê?" Ele: "Porque eu comprei uma panela muito legal para fazer um frango e tal." Me mostrou até a panela, achei ela muito legal. "E aí eu não consegui e tal." A panela não chegou, ok. Mas eu falei: "Tá, mas você precisava da panela para fazer a sua dieta?" E eu juro, Adriana, que na cabeça dele não ia ter dieta Sem a sem a panela. panela. Só que a panela, ele desapareceu, foi um dos pacientes desaparecidos que eu tenho por aí. Se você é o da panela, comenta aqui. E aí, eu tenho certeza que se essa panela se for verdade a história que ele me contou, né, mas se a panela estivesse com ele, sabe aquela pessoa que aposta tudo? "Não, eu vou mudar com essa panela." Não é ela que vai fazer você Ai, é por isso que eu mudar. gosto de trabalhar com meus pacientes com metas factíveis. Então, imagina uma pessoa que nunca treinou na vida e aí, de repente, ela faz uma matrícula na academia e ela fala que ela vai 5 dias por É, isso semana. aí. Aí, na primeira semana, ela vai. Vai. Na segunda, ela consegue 4. Na terceira, ela vai 2. Aí ela, já Ela para. desisti porque eu me propus a fazer algo que eu não consigo. Então, não é melhor a gente colocar metas tangíveis? Sabe? Vamos no devagar e sempre É ali. que eles querem rápido. Por isso, não à toa que a gente pega aí o uso de medicações feito É, Ozempic, que são as promessas milagrosas, eles querem que são rápido, os falsos, né, atalhos. atalhos, eles querem tem aqui, eles querem ir no atalho. Ô, gente, quantos anos você tem? Quantas vezes você já utilizou esses atalhos e não fizeram você chegar lá? Ozempic também é um assunto que a gente poderia abordar, mas agora a gente não tem mais tempo. Mas o tanto de medicamento que você já tomou, aí, óbvio, existem casos que há necessidade, sim, mas a grande maioria não.
A grande maioria está usando esse medicamento como uma forma de encontrar um atalho, e quando você parar de usar, você sabe que você vai voltar para os seus hábitos anteriores. Então, tudo é uma questão de mudança de comportamento e mudança de mentalidade. Se você decidiu que hoje você quer se alimentar melhor, não faz radical, que nem a Adriana falou. Não precisa trocar tudo, comer salada. Vocês entendem que fazer dieta é isso. E é longe disso. Começa a acrescentar os alimentos mais ricos em antioxidante, que te dê mais saciedade. Enfim. Então, ó, a partir de hoje, eu sei que você prestou atenção em tudo que a gente falou. Presta atenção que você pode mudar a sua genética, você pode pensar nos filhos, se é que você quer ter, mas você pode mudar os genes do seu filho. Olha que coisa boa, não é não? Então, eu quero encerrar esse podcast passando isso para vocês, deixar aqui a palavra com a Adriana, o que que você poderia levar para eles aí para finalizar? Que só depende de nós. E que eu acho que a gente deve todos os dias acordar e ser grato por termos saúde e considerar que esse, sem dúvida, é o nosso patrimônio mais precioso. Então, não deixe para amanhã. Faça agora, faça por você. E isso é algo que ninguém vai poder fazer por você. Então, se priorize, priorize a sua saúde, porque, sem dúvida, você vai colher lá na frente algo maravilhoso se você começar agora. É E isso, só tem benefícios, né? só. É engraçado, as pessoas veem tanta dificuldade de se alimentar bem, mas você tem tanto de benefício, seu intestino, seu humor, tudo melhora. É maravilhoso. Gente, 2 Nutri aqui, tentando convencer vocês. Dri, onde as pessoas podem te encontrar? Fala aí Opa, então, novamente. meu Instagram é Adriana_Azanque. Eu também tenho um canal de podcast lá no Spotify, que também é o Adriana_Azanque. Me sigam por lá. E eu tô sempre à disposição dos meus seguidores queridos. Eu adoro me comunicar com vocês. E essas pílulas que eu tenho lá de saúde são rapidinhas da Nutri e que trazem aí muito conhecimento para vocês incluírem na sua agenda de saúde. Maravilhoso. Eu vou deixar o arroba aqui da Adriana. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, por tanto conteúdo que você agregou hoje. Obrigada mesmo. E ó, Prazer. eu adoro, eu falo isso todo final, porque é um alfajor, sabe? Eu adoro presentear isso os nutricionistas para dar um tapa na cara de vocês, para entender que a gente come chocolate. Ó, aqui. Muito obrigada, Ô, alfajor. minha querida, Aqui da obrigada. Ouro Que delícia. Preto. Obrigada Depois mesmo. marca lá ele, você vai amar, muito gostoso. Aí, adorei. Um beijo pra vocês, até mais. Beijo, valeu. Ui!